Oiê, ciências viajantes abençoadas, tudo bom com vocês? Bom, eu tô gravando esse vídeo e o que vai ao ar na quinta-feira que vem, porque eu tenho o hábito de tirar um dia do mês e gravar os vídeos do mês. Só que os vídeos do mês passado, desse mês de julho, houve um pequeno probleminha. O meu microfone, a minha lapela desligou enquanto eu tava gravando. E eu não vi, né? Então, eu gravei tudo bonitinho, e aí quando eu fui editar não tinha áudio. Porque não tinha som, não tava funcionando. Eu falei, então tá bom, não tem problema não, né? Faz parte. Então, por isso que eu estou gravando esse vídeo, que foi uma sequência dos 10 exercícios, dos 20, né, dos 10 exercícios da gratidão. Então vamos lá, o vídeo de hoje, na verdade, eu quero compartilhar com vocês como que está sendo o meu processo de utilizar o floral, tá? Junto com o Ho'oponopono, para facilitar a limpeza de memórias de dores e de traumas que eu vivi nesta minha jornada humana. Então eu pratico as 108 repetições do Ho'oponopono no meu nome. De manhã é mais fácil e às vezes à noite. Mas é muito da minha rotina, eu gosto de fazer de manhã. Então eu faço 108 vezes do Ho'oponopono mágico no meu nome de manhã e faço o uso do floral diluído ali, conforme a minha terapeuta me indicou. É uma terapeuta que eu já havia trabalhado com ela, eu já fiz o uso do floral com ela para algumas questões, e agora eu senti, né, eu já estava tendo sonhos, eu estava experienciando algumas cartazes que não estavam legais, e aí eu conversei com o Paulo, eu falei, eu vou procurar a minha terapeuta, eu vou deixar o nome delas, eu vou deixar o Instagram dela aqui e o contato dela, porque ela também atende online. Então, se você precisar de uma terapeuta de floral, eu indico a Marcela, porque ela me ajudou e sei que ela pode te ajudar também. Então, você chama ela aqui no Instagram dela ou no número de contato dela que ela deixou no WhatsApp dela, que eu sei que ela vai poder te ajudar também. Então, eu conversei com o Paulo que eu senti que eu precisava de uma ajuda extra, porque a catarse estava vindo muito forte. E o floral, com a energia das 12 flores que ela colocou dessa vez, trouxe esse equilíbrio para que eu não sofresse tanto. E tanto que eu comecei a usar o floral dia 16 de junho, agora de 2025. Foi dia 16. Quando foi dia 21, a minha sobrancelha é pigmentação e o Paulo que faz pra mim com a Gillette, porque eu não sou obrigada a ficar sentindo dor, porque dói pra fazer na depilação e dói pra puxar na pinça e eu não sou obrigada a ficar sentindo dor. E o Paulo brinca sempre comigo, né? Eu vou lá, eu levanto o rosto, ele vem com a Gillette, e tira. E ele sempre brinca comigo. E sempre foi uma brincadeira que o Paulo fez, que ela não me incomodava, mas eu ficava assim, tipo, sabe? Mas é natural, sabe? Marido e mulher, beleza. Nesse dia 21, foi 21. Nesse dia 21, que caiu no sábado, eu ia atuar no hospital. E aí ele precisava fazer minha sobrancelha. Então ele estava fazendo minha sobrancelha e eu estava de olho no almoço, tudo ao mesmo tempo. Porque eu tenho o hábito, gente, de me programar, mas eu me atraso e acabo que eu faço tudo ao mesmo tempo, mas dá certo no final. E quando ele começou, ele brincou que ele começou a limpar minha sobrancelha, eu lembrei de uma memória da infância, de quando eu sofri. Aí eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e aí quando ele brincou, eu pus a mão na cintura dele e eu falei, hoje não. Hoje você não brinca assim. E eu comecei a chorar. E ele até quis parar de limpar a sobrancelha, mas eu falei, não, continua, vida que segue. Por quê? Era a catarse se apresentando de uma memória que eu lembrei e ela precisou ser limpa. Tanto que eu chorei, ele limpou minha sobrancelha, eu tomei meu banho, eu almocei, me arrumei, saí, vida normal. Então, o floral, na verdade, agora, para mim, ele está sendo um auxílio para que quando as memórias vêm ou não, eu não sinto o baque dela, eu não sinto o peso dela como eu senti durante o processo do Ho'oponopono, que eu estava até conversando com uma querida essa semana, que a gente estava falando sobre terapeuta, psicólogo, ela já fez várias terapias na vida, e eu falei para ela que eu fiz todo o meu processo de cura sozinha, até o ano de 2024, todo o meu processo foi feito sozinha. Em 2024 que eu comecei essa jornada em 2023, eu comecei essa jornada de conhece terapeuta, de faz isso, troca trabalho, faz não sei o que aí eu comecei a usar as terapias a meu favor. Já havia estudado, eu já estava atendendo, mas aí eu comecei a usá-las a meu favor. Então eu já usei reiki, eu já usei algumas outras coisas, só que de todos, o que eu gostei muito foi o floral, né? Porque ele vai lá,
e ele traz, e você nem vê, né? A primeira vez eu tive catarses profundas, eu acho que eu ainda não estava muito bem equilibrada, mas dessa vez a catarse tá vindo, mas eu não tô sentindo. Então eu choro, eu sinto uma dor de barriga, mas nada constante. É um dia, não é nem um dia, é algumas horas, vem e vai. Então, hoje, para mim, o floral tá bem nessa pegada, sabe? De equilibrar para que tudo flua com tranquilidade. Não é porque é um processo de cura, é um processo de limpeza, é um processo de purificação, ok, mas não precisa ser de dor, de sacrifício, de sofrimento. Então, hoje eu sou grata, né, ao floral, porque a dosagem triplicou, eu tô usando muito mais. Nossa, eu comecei com 2 de manhã, 2 de noite, agora não. Agora é 4, 8, 12, 16. 16 gotas no dia. Mas, gente, tá muito suave, assim, sabe? Eu andei tendo uns pesadelos, parei de ter. Eu senti que tá mais leve, né? É o Ho'oponopono e o floral. Então tá mais tranquilo, assim. A catarse vem, eu lembro, mas não me abala. Uma vez ou outra é uma dor de barriga, uma vez ou outra é um choro, mas nada mais com tanto sofrimento. Então eu sou grata à Marcela por ela ter me ajudado, e eu conversei com ela para, né, falar que eu ia falar dela, e se você precisar de uma terapeuta de floral, gente, eu indico, porque é algo que eu tenho compartilhado, vai fazer um mês. Não, quando esse vídeo for ao ar, quando esse vídeo for ao ar, já vai ter feito um mês, ou seja, eu vou estar entrando no 2º mês, porque o protocolo da Má é 3 meses de tratamento, e para mim faz efeito, para mim tem feito efeito, sabe? E o que eu mais gosto é que eu falo que eu fiz um processo só, mas aí depois de um tempo eu consegui agregar algumas terapias ali a meu favor, e o floral é a que mais se tornou queridinha do meu coração. Então, se você está passando por um processo de cura, se você está se permitindo, está se conhecendo, está se conectando com você, sabe? Se você pratica o Ho'oponopono e quer algo a mais para que fique um pouco mais leve, porque lembra, eu já contei para vocês que a primeira vez que eu fiz o Ho'oponopono no nome das pessoas que me agrediram, eu achei que fosse morrer. Achei que fosse tantas, porque era um choro, um desespero, um negócio. Hoje não. Hoje a memória vem, eu choro e acabou. A memória vem, me dá dor de barriga, acabou, sabe? Elimina e vida que segue. Então eu indico para vocês o Ho'oponopono, que é a filosofia de vida que cura com palavras, vocês já sabem disso, porque eu falo isso muito para vocês, e indico o floral sim, porque ele vai lá dentro, junto com o Ho'oponopono, trazer à tona o que precisa ser limpo, sem o peso, sem a dor, sem o sofrimento, tá bom? Então esse é só um relato pessoal, que eu sempre gosto de estar compartilhando com vocês, de como está sendo o meu processo com o Ho'oponopono, porque eu não parei de fazer ele, mas agora eu agreguei o floral para trazer uma leveza ali, para que eu não sinta o peso tão grande das catarses, né? Porque a catarse que é expurgar, ela é pesada. Então, se tem algo para equilibrar, por que não usar? É sobre isso, tá bom? Esse foi o meu relato de hoje. Vejo vocês qualquer hora. Beijos, tchau, tchau. Gratidão. A essência que habita em mim saúda e honra a essência que habita em você. Lembre-se, se você quer fazer do mundo um lugar melhor, olhe para si mesmo e mude. Beijo, tchau, tchau.